mudaste a minha vida, escreveste uma nova história. O passado já não me acusa mais. Hoje louvo seu nome. Não adoro pelo que tu faz, mas adoro pelo que tu és, pois tu és Deus, tu és Deus. Não adoro pelo que tu faz, mas adoro pelo que tu és, pois tu és Deus, tu és Deus, tu és meu Deus, tu és meu rei, tu és meu Deus, tu és meu rei. Não adoro pelo que tu faz, mas adoro pelo que tu és, pois tu és Deus, tu és Deus. Não adoro pelo que tu faz, mas adoro pelo que tu és, pois tu és Deus, tu és Deus, tu és meu Deus, tu és meu rei, tu és meu Deus, tu és meu rei. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que tu és Deus, o grande Deus. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que tu és Deus, o grande Deus. Tu és Senhor, meu Deus, tu és meu rei, tu és meu Deus, tu és meu rei. Não adoro pelo que tu faz, mas adoro pelo que tu és, pois tu és Deus, tu és Deus, tu és meu Deus, tu és meu rei. A Shalom de Deus sobre a tua vida, casa e ministério. Hoje iniciamos mais um segundo episódio do Restaurando Vida Podcast. Hoje, no Dia da Mulher, o nosso tema é Restaurando Mulheres. E a nossa convidada de hoje é a nossa bispa Janete Matos.
Crispa, fala para nós como que foi a restauração da sua vida e que levou você a ajudar a outras mulheres através do seu testemunho. Shalom de Deus, Miriam, é um prazer estar aqui com você, com todos nesta tarde. É um dia especial porque vamos falar sobre mulheres, né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher e temos muito assunto para conversar sobre isso. E, mediante a tua pergunta, como foi a minha restauração? É muito importante porque todas as mulheres, elas precisam ser restauradas. E ser restauradas do quê? Porque muitas vezes algumas mulheres, elas se encontram em ambientes onde que aparentemente teve uma vida tranquila, sem traumas, sem muitos altos e baixos, às vezes uma vida equilibrada. Isso é um mundo para algumas mulheres, mas existe um mundo para algumas mulheres bem diferente, onde que mulheres passaram por situações fardos para a vida toda, muitas vezes. E começando então a falar da minha restauração e da restauração de muitas mulheres. Hoje muitas mulheres, quando chegam até mim, elas imaginam que não tem como mudar a situação da vida delas, que não tem como apagar o que aconteceu, que não tem como mudar, que não tem como melhorar, vamos assim dizer, né? Dentro de um parâmetro raso, seria um melhorar, seria talvez algo que as mulheres ou uma mulher pensa que aquilo que aconteceu na vida delas não tem reparação, não há uma restauração. Mas eu quero dizer que sim, para todas as mulheres existe restauração. E imagina você, Miriam, você tem o teu testemunho, que um dia você vai contar aqui para nós, né? E toda mulher tem uma história de vida. Então imagina você, uma mulher que quando criança ela passou por vários abusos, já na fase infantil, e ela cresce, ela foi abandonada pelo pai, ela sofre rejeição, ela passa por situações no seu emocional e no seu psicológico avessos à sociedade. Ela vai na escola e a maioria das coleguinhas, dos colegas tem um pai, tem uma mãe, aparentemente tem uma vida melhor, porque as pessoas, as crianças, não só crianças, mas os adultos também, mas principalmente quando a gente é criança, a gente olha e sempre acha que a vida do amiguinho, o pai e a mãe do amiguinho, eles levam uma vida melhor. Muitas vezes a gente romantiza a vida do vizinho, a vida do colega como uma vida melhor, mas cada um tem a sua história. Mas até isso ser percebido por nós, a gente imagina que a vida do outro é sempre melhor. Então imagina uma menina que ela cresce com esses traumas de abandono, de rejeição, de abuso. E eu falo isso numa perspectiva bem agravante, porque às vezes quando a gente conta uma história, né, Miriam? Quando as pessoas nos ouvem falar de uma forma tão tranquila, de certa forma, hoje falando, as pessoas, mas será que essa pessoa passou por isso mesmo? Olha a forma como ela se expressa, olha a forma como ela fala dos abusos, da rejeição, dos traumas, do abandono. É por isso que eu quero dizer que a restauração é maravilhosa, é milagrosa,
porque quando a gente permite passar por esse processo de restauração, isso, hoje eu digo para as pessoas, eu conto hoje as coisas que aconteceram na minha vida como se eu estivesse contando a história de uma outra pessoa, até parece que não foi comigo. E eu não falo com dor, eu não falo mais com nenhuma mágoa, eu não falo com nenhum tipo de ressentimento. Aí você vai dizer, bah, mas isso parece tão frio. Parece então que tudo que aconteceu não foi nada para você. Não. É que o milagre da cura, já diz a palavra, né? É um milagre. Quando você permite a cura da restauração, ela vem realmente limpando, tirando toda a dor, tirando aquilo que machuca. Porque se formos olhar e ouvir mulheres que chegam e contam com toda aquela dor do abandono, do abuso, da rejeição, e isso esmiuçando em detalhes. Mulheres que passaram por abusos extremos, que eu não cheguei a passar por alguns extremos que mulheres que chegam até a gente, elas contam algumas atrocidades um pouco piores, né? Mas eu acredito que hoje eu tenho plena convicção, tem aquele louvor que diz sobrevivi, e eu gosto muito desse louvor porque eu digo, eu sobrevivi, eu fui resiliente, Deus me protegeu, Deus esteve comigo, eu tenho um testemunho em relação a esse processo de cura, onde Deus me mostra que Ele esteve comigo em todos os momentos de dificuldade que eu passei. Mas então, quando eu conto para as pessoas, eu passei por abusos como você, eu passei pelos mesmos traumas, ou às vezes piores, ou um pouco menores, não tão piores quanto você. Eu passei, eu sei o que você sente, e eu falo para a mulher, e muitas vezes eu me emociono com o que ela traz, porque eu sinto a dor da outra pessoa, não sinto mais a minha dor. Então, quando eu ouço mulheres contando e eu sinto a dor delas, porque elas ainda sentem essa dor, eu me emociono junto com elas, porque não tem como a gente não sentir a dor do outro. Mas eu não sinto mais a minha. E o objetivo da restauração é conseguir fazer com que a minha cura seja a cura dessa outra mulher. Então, quando ela chega e conta, eu sofri tanta dor pelo abandono de tantas pessoas que deveriam ter me protegido, que deveriam ter me cuidado, que deveriam ter cuidado a ponto de eu não passar por esses traumas e essas dores. Eu digo, eu te entendo, eu sei o que é, eu sei como é. Os abusos assim, eu te entendo. E aí então a pessoa olha, mas tu tá assim, então elas imaginam que há uma frieza e não há. Isso é a cura do processo da restauração, que é linda, que vem do nosso Senhor, que vem do nosso Pai. E hoje eu tenho um imenso prazer em chamar Papai. Eu tenho algo que antes para mim era um bloqueio pelo abandono do meu pai. Então era um bloqueio, eu não conseguia dizer papai para Deus. Eu não conseguia chamar ele de pai, porque foi denegrida a imagem de pai sobre a minha vida. Então eu sofri abandono, então como agora eu posso confiar numa figura paterna que vai fazer, como ele vai fazer, ele é invisível, né? Eu quis tanto um pai, que é a figura paterna, o pai presente, imaginando como seria. E aí, quando eu passei por um processo de cura da paternidade sobre a minha vida, curando abandonos, traumas desse pai,
que é o único que consegue curar. Aí então tem mulheres que passaram por várias situações em relação à paternidade ou à maternidade. E falando de paternidade, então, elas não conseguem crer e receber o amor paterno do Abba Pai, do nosso papaizinho, que está sempre conosco, porque elas não tiveram, mas não tem a ver. Quando nós entendermos que o amor filéu é o amor humano, paterno, fraterno, humano, ele é tão pequeno diante do amor ágape do nosso verdadeiro Pai, do nosso Pai que pode e faz tudo o que precisamos. E hoje existem tantos traumas na vida de tantas mulheres que tiveram pais presentes. Eu tive um pai presente, mas ele fez isso, ele fez aquilo, ele me machucou aqui, ele me feriu ali. Então, também existe esse bloqueio, às vezes, de receber o amor do verdadeiro pai e o verdadeiro amor, porque será que ele também não vai me ferir? Não, porque o pai humano, o pai biológico, o amor dele por nós e nós por ele é o amor filéu, é o amor humano, não é o amor ágape. Então, quando a gente entende que o amor verdadeiro que nos preenche com a plenitude, que nada mais te falta, nada, 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 você não vai mendigar, você não precisa mais se entristecer porque não tem mais falta. Quando você recebe esse amor, o amor filéu, você não corre mais atrás dele. Você não precisa mais dele. Então, esses ambientes, essas esferas de restauração de várias áreas da minha vida, elas me trouxeram a um lugar de cura real, verdadeira, onde que hoje eu tenho um equilíbrio em tratar mulheres, onde que eu não vou deixar o emocional me levar a lugares e ambientes que pode prejudicar o julgamento ou a real ajuda em relação à restauração de qualquer área na vida de uma outra mulher. Escutando a Bispa falar, quanto tempo, né, a gente leva para entender essa cura que é necessária dentro da gente, né? E o Espírito Santo é que faz isso, ele traz uma paz que excede o entendimento humano. E às vezes a gente não entende dessa forma, mas como que está acontecendo isso e eu estou conseguindo, igual esse louvor que tu falou, eu sobrevivi tantas lutas, dificuldades, guerra, né? E Jesus vem e traz aquele refrigério que tu não entende, que não chega ao teu conhecimento, mas é Ele provando o quanto Ele te ama e o quanto que Ele quer estar vendo você como uma filha, né? Um filho diante dele. E entrando nesse assunto, explica para nós e para quem está assistindo em casa, referente a esse Dia da Mulher, como que é a mulher que aceita e decide viver essa vontade em Deus, viver essa transformação em Deus. Isso é algo, eu poderia dizer que é algo sobrenatural, mas aí ficaria um pouco distante da realidade de uma mulher que ainda está com as feridas abertas. É sobrenatural. Mas começa no natural. Quando o processo vai finalizando, que a mulher olha para si, começa a ver as cicatrizes
fechando ou já fechadas, ela não consegue acreditar que ela venceu, que ela sobreviveu, que ela conseguiu. Porque quando a gente inicia esse processo de restaurar, vamos pegar algo natural. Eu sou artesã também, eu gosto de restaurar coisas. E hoje meu marido estava arrumando lá uns pilares para nós trazermos para a igreja para uma mesa. E ele pegou uma madeira bem rústica, bem feia. Era uma madeira que estava jogada lá no sítio. Jogada, sei lá o que ia acontecer com aquela madeira. E ele pegou, cortou, lixou, fez na medida correta, passou um produto e no final aquilo ficou que não dava para acreditar que era a mesma madeira. Ela foi restaurada. Há um processo de pegar aquilo que parece ser lixo, de alguém olhar para aquilo e ver o valor que tem dentro. Então, você precisa pegar, crer que aquilo é algo que tem algo de muito valor aí dentro. E eu sempre digo, Deus não faz projetos de derrota, Ele não cria nenhum projeto de derrota. E todos nós somos os maiores projetos dele. Então, quando a gente crê nisso, por pior que seja algo, e aí eu disse para o meu marido, vamos restaurar aquela nossa mesa, que os cupim pegaram, comeram, eu já estava ali descascando, quebrando. E ele disse, sim, eu já tratei, passei o produto. Então, há todo um processo de tu pegar uma pessoa totalmente machucada, quebrada, e traz ela para uma restauração. Eu lembro que quando eu chego para alguém que tenta me ajudar, minha mãe na fé, eu estava dentro, eu olhava para mim e eu pensava e falava o seguinte, jamais isso aqui tem jeito. Isso aqui não tem conserto. Olha para mim, nem Deus quer uma coisa tão estragada, uma coisa tão denegrida, uma coisa tão podre, uma coisa tão degenerada. Nem Deus quer. Eu acreditava que Deus nem tinha mais tempo para mim, que Deus não tinha interesse algum numa pessoa como eu. E então essa minha mãe na fé, ela tentando me ajudar, eu contrariava muito ela, porque eu não acreditava em mim. Mas graças a Deus que alguém acredita. E hoje nós somos essas pessoas que acreditam, que vê o valor por dentro daquilo que está, às vezes por fora está podre, por fora há cascas, por fora qualquer pessoa que não crê no valor do ser humano realmente pode jogar no lixo. Mas então eu não acreditava em mim, eu não acreditava que eu pudesse ser restaurada. Eu não conhecia ainda o poder da restauração do oleiro. Eu não conhecia. Mas as coisas foram acontecendo gradativamente, porque também, muitas vezes, as mulheres, elas querem uma fórmula milagrosa, um pozinho mágico. Eu chego para você, Miriam, e me ajuda agora. Eu preciso que tu jogue o pozinho, que tu faça a oração, tu impõe a mão, que tu libere uma palavra e eu saio daqui transformada. Bom, depois do pecado, né? Não tem jeito, não tem como isso acontecer. E aí, então, a gente precisa entender que há um processo. E mediante esse processo, nem tudo é de uma forma linda, leve.
maravilhosa. Mas o processo de tirar aquela casca, tirar as feridas, tirar é dolorido. Porque eu preciso me expor. Eu preciso me expor. Se eu não me expor, se eu não permitir ser tocada pelo Pai, que eu ainda não entendo e nem sei que tipo de Pai é esse, pelo Espírito Santo que vem suavemente, graças a Deus, pelas pessoas que são os anjos que Deus coloca no nosso caminho, falando as palavras com formão, com martelo, com fogo, com o produto da restauração. Então, quando eu cheguei nesse lugar, eu cheguei de uma forma, bom, se alguém está me dizendo que Jesus faz tudo, transforma tudo, muda vidas, histórias, o que é que eu tenho a perder, Miriam? Foi o que eu pensei na época. O que eu tenho a perder se a minha vida já está desta forma, que não tem mais como descer? Eu já me imaginava no último estágio, estava, como eu já comentei, a gente vai ter outros podcasts que vai ser falado sobre a cura da depressão e síndrome do pânico. Então, eu não tinha, já havia tentativa de suicídio, enfim, era a pior pessoa do mundo na minha cabeça, ninguém me amava, ninguém... Eu era uma inútil. Então, diante disso, eu pensei, bom, o que eu tenho a perder? Não custa nada eu tentar, porque pior do que tá não fica. E que bom por esse pensamento. Por quê? Mediante isso, então eu tomei uma decisão. Eu tomei a decisão de me permitir acreditar no que as pessoas estavam me dizendo, porque precisava acontecer algo diferente. E quando eu permiti, então eu comecei a dar os passos. Os passos. Ah, você precisa ir ali, você precisa sair daqui e ir para cá. Você precisa mudar esse ambiente, ir para aquele ambiente. E assim eu fui fazendo. Mas como ansiosa que eu era, então, se no outro dia não acontecesse algo que tivesse mudado a minha vida, eu já me entristecia, eu já pensava que não ia dar certo, que Deus não estava nem aí para mim. Se Deus não estava nem aí para mim, não valeria a pena eu ficar tentando. Mas eu pensei, se eu não tentar, não tem outro lugar mais para mim. Então, vamos de novo. Eu tinha meus filhos, vamos de novo. E vamos indo. E cada passo que eu dava, eu sentia que eu tinha uma força. Que antes eu usava para dar passos para trás, que era regredir na minha emoção, na minha mentalidade, era ir regredindo na minha vida a ponto de tentar o suicídio, a ponto de não querer mais essa vida. Mas cada passo que eu dava, mediante a esse processo de restauração, eu percebia que eu tinha uma força. E eu, mas eu tenho força para dar esse passo. Eu consegui dar esse passo. Se eu tenho essa força, conseguir dar esse passo, eu vou dar o próximo. E eu vou dar o próximo, porque essa vida eu não quero mais. Então, se eu conseguir dar um passo e outro passo, é porque eu tenho uma força. Então, eu quero descobrir um pouco mais desta força e continuar me fortalecendo, crescendo, e vamos ver o que acontece.
Então eu me coloquei disponível, me expus a dar os primeiros passos, me expus a ser limpa para tirar a sujeira. A gente precisa se expor, Miriam. Eu não tomo um banho de roupa. Eu não tomo um banho sem sabonete. Eu não tomo um banho sem me preparar para isso. E para isso eu preciso ver onde está a sujeira e admitir que ali tem sujeira. Eu preciso me expor realmente para poder ser limpa. Então, o primeiro processo da restauração é a limpeza. E a limpeza, ela não é fácil. Admitir, se expor, querer. Só que isso era onde eu percebia que eu conseguia dar um passo a mais. E eu via um resultado. Que a cada passo que eu dava, eu me via mais limpa. E só pelo fato de eu me ver mais limpa, eu já conseguia me sentir um pouco mais digna. E um pouco mais digna. E aí eu pensava, bom, me sentindo um pouco mais digna, daqui a pouco Deus começa a olhar para mim. Porque eu já estou um pouco mais digna. Esses foram os primeiros passos da restauração. E depois vieram outros. E vieram outros processos onde que cada um deles eu precisei ser forjada. Forjada como uma ferramenta, forjada como um vaso, para que essa ferramenta ela chegasse no lugar de poder ser usada com eficácia. Eu precisei me colocar à disposição do Espírito Santo. Eu precisei olhar e dizer, faça do teu jeito, porque do meu não dá certo. Eu deixo você fazer do teu jeito. Eu sei que vai ser desconfortável, mas eu sei que já deu certo os primeiros passos e eu comecei a crer. Eu comecei a crer porque lá naquele momento da decisão, eu havia tomado uma decisão. Aquela vida eu não quero mais. Então eu quero descobrir qual é a vida que disseram para mim que Jesus tem para mim. Então, a partir da decisão, não quero mais aquela vida. Não quero mais aquela história. Então, vamos descobrir qual é a vida e a história que dizem que Deus tem preparado para mim. E quando nós chegamos nesse lugar e nesse ambiente, nós entendemos que há sim um processo, há uma forja para que a restauração aconteça. Mas hoje, chegando nesse lugar, eu digo, se eu tivesse que voltar lá, eu voltaria e faria tudo de novo, porque deu muito certo e vai continuar dando. Amém. Eu me lembro que alguns anos atrás eu vinha, né, de uma família totalmente desestruturada, né, dentro do meu lar. Eu não tinha essa restauração e através do testemunho da Bispa, hoje a gente tem no nosso ministério, né, um grupo de mulheres, que é as Mulheres Imparáveis, né? Tem a ONG Estrela da Manhã, tem onde a Bispa também é a mentora do treinamento, desenvolvendo habilidades de liderança. Glória a Deus. E eu lembrando que eu me sentia dessa forma, a família já estava desestruturada, já estava a ponto de acabar, e eu lembro que eu ganhei um convite para ir nas Mulheres Imparáveis, que era um café, eu acho que à tarde, que eu me lembre, Era de manhã, Miriam. Era de manhã. Isso, um café de manhã. Faz algum tempinho já. Isso, é. E então eu cheguei até esse lugar, né, meio revoltada comigo, né? O que eu estou fazendo aqui? Já tentei de tantas formas, né, mudar o ambiente da minha casa e eu não consigo. Estava a ponto de já acabar tudo ali. Então eu comecei a escutar os testemunhos das mulheres que andavam contigo,
Hoje a minha líder, né, de discipulado é a pastora Tere. Então ali foi um convite da minha mãe, a minha mãe me convidou, então eu cheguei naquele momento já destruída completamente, né? Desacreditada que, Senhor, eu não sei mais como que eu vou fazer para eu pedir tanto uma família, né? Então eu cheguei nesse momento lá e eu comecei a escutar esse testemunho e eu comecei a ver a cada encontro, né, que é esse nosso Mulheres Imparáveis, aonde que cada dia do mês, né, uma vez por mês a gente vai e ali começou então a restauração, né, da minha casa, da minha vida, e eu escutando a bispa falar, né, que através dessa permissão que tu deu a Deus de restaurar a tua vida, hoje outras mulheres são restauradas através do teu testemunho. E hoje a gente edifica a nossa casa, né? Porque a gente vem de uma cultura e do ensinamento que as mulheres que edificam a casa é aquela mulher que obedece, que se cala, aceita tudo. E eu queria que tu me explicasse quais são os pilares dessa edificação. O que é essa edificação para uma restauração dentro do teu lar, para edificar isso dentro da tua casa e que levou hoje à transformação, né, de toda a tua família e hoje são um testemunho vivo que Deus transforma, liberta, cura. E conta um pouco para nós como é que foi isso. É um processo lindo, o processo da edificação da casa. É uma forja, é uma autoridade que Deus dá para a mulher, que nós descobrimos que é uma autoridade, né, Miriam? A gente descobriu que é uma autoridade que Deus dá para a mulher, graças a Deus, porque quando a gente vem, né, e vem para ser restaurada, enfim, pelo Espírito Santo, pela palavra, é lavada por tanta palavra que nos impulsiona, que nos fortalece. E aí, né, Miriam, você contou agora aqui como você chegou, como você estava. Mas se eu te perguntasse, vou te perguntar quando você for entrevistada, como é que chama? Feedback? Não, é uma outra palavra. Enfim, esqueci. Mas, um spoiler. Se eu te perguntasse, Miriam, e tu vai responder na tua entrevista, mas você já não havia caminhado numa fé cristã? Você já não havia caminhado em lugares onde que se prega a edificação da casa? E sim, depois ela conta como foi. Mas, então, por que é que isso não aconteceu e a Miriam chegou no Café das Mulheres Imparáveis desacreditada, a fim de largar tudo, porque não achava mais, ela já havia tentado. O que haviam ensinado, o que haviam falado, ela já havia tentado e não houve sucesso, não houve a edificação. E por quê? E aí é onde que eu sempre falo, né, Miriam, que não tem como uma mulher edificar a casa se ela não foi restaurada. Então, muitas vezes as pessoas, as mulheres, elas chegam em um ambiente cristão com a família destruída, com o casamento a ponto na beira do precipício. Não aguento mais, não quero mais, vou acabar com tudo. Assim foi o meu, assim é muitos com quem chega até nós, né? E aí, então, o meu não foi diferente. E aí eu também estava dentro de uma comunidade cristã e era me ensinado que a mulher sábia edifica a sua casa. Ok,
Então, antes de edificar, eu preciso ser sábia. Ok. Como é ser uma mulher sábia? Mulher sábia é aquela que se cala. Porque o versículo lá diz que a mulher ganha um marido sem palavras. Aí, contextualizando esse versículo, a gente entende o que ele quer dizer. E não é assim, né? A mulher sábia é aquela que se cala, porque esse versículo diz isso. Não é assim, mas é assim que a gente é ensinada. A mulher sábia é aquela que se submete ao marido e concorda com ele em tudo que ele diz e faz. Ok. Vamos lá então. E aí a coisa começa a descambar, piorar, a ponto da depressão voltar para a minha vida. Bom, não deu certo o primeiro, não deu certo o segundo, e agora? Se não está dando certo é porque você não tem fé, porque você não está curada, você não se liberta, você não se permite, você é uma tola, porque você não está edificando, você não está fazendo não está usando esses critérios, então. Porque se você usasse, fizesse assim, daria certo. Ou se fosse para oração, no joelho. Isso. Deus transforma. Ora aqui, uma hora. Deus muda, não, Deus muda agora. Deus é o primeiro e maior interessado em mudar minha vida e a tua vida agora. Não estou falando da poção mágica, né? E orou, pozinho da mágica lá e mudou. Não. Mas Deus é o Deus do agora. Ele quer mudar a nossa vida agora, se eu estiver disponível a isso. Porém, então, vamos para a saga da mulher tola que não edifica a casa e derruba com as próprias mãos, porque não sabe ficar calada, porque fala demais, porque não sabe como conduzir a situação da casa. Não faz uma comida boa para esperar o marido. Não dá tudo nas mãos para o marido, não agrada o marido, por isso que ele te maltrata. E Miriam, então, nada deu certo disso. As minhas tentativas foram frustradas dentro de todos esses quesitos. Não estou dizendo que é errado fazer qualquer uma dessas. Mas foi frustrada porque eu preciso de restauração e meu marido precisa de restauração. Por isso, nosso ministério é restaurando vidas. Vidas em primeiro lugar. A base para qualquer crescimento, fortalecimento, entendimento nas dimensões do Espírito é a restauração da minha vida e da vida do meu marido. E isso se dá em particular. Por isso é restaurando vidas e edificando a casa. Porque eu primeiro preciso ser restaurada. Eu, Janete, a filha do Abba. Não a esposa do Adilai. Quem precisa ser restaurada é a filha de Deus, do Deus Pai, que me criou, me gerou. Eu nasci e algo aconteceu que o propósito de Deus se perdeu na minha criação, se perdeu durante a minha vida. E agora eu preciso voltar ao projeto original do meu Pai. Então, essa condução de restauração em alguns lugares, ela está denegrida ou deficiente porque eles querem formar uma esposa ideal para um marido. E não importa se ele é ideal ou não, afinal de contas, ele é o cabeça. Né? Quem precisa ser a esposa ideal é eu. Se eu for a esposa ideal,
aí então meu marido vai ser o homem ideal. E até um certo ponto, hoje a gente entende que há uma verdade, mas não é uma verdade total. Então, para poder edificar a casa, Miriam, eu preciso ser restaurada como filha, restaurar a minha identidade, que foi o primeiro, a aula 1, estou lá no treinamento ainda, desenvolvendo habilidades de liderança, que foi o primeiro podcast, Identidade Única. Eu preciso restaurar a minha identidade em Deus Pai primeiro, saber quem eu sou. Por que Deus me criou? Qual é o projeto de Deus sobre a minha vida? Aí sim, quando eu for restaurada na minha identidade, aí a minha vida é restaurada. Quando a minha vida é restaurada, eu entendo o projeto de Deus sobre a minha vida. Aí eu recebo autoridade para edificar a minha casa. E isso é um assunto que ainda vai longe. Vamos fazer mais um podcast sobre a edificação da casa, né, Miriam? Amém. Bispa, e nesse teu processo, com todos esses teus projetos que a qual o Ministério hoje tem através da tua vida e do Bispo, a ONG, as Imparáveis, o treinamento, algumas pessoas se opuseram contra nesse processo todo, até quando o Ministério, né, foi formado. Como foi assim? Se houve oposição, Miriam, hoje a gente entende e glorifica a Deus pelos gigantes. Porque os gigantes é que nos promocionam, né? Que nos elevam ao lugar que Deus preparou para a gente. Hoje a gente agradece, é grato a toda a perseguição, a todo gigante. E eu me sinto muito bem de chegar num lugar de gratidão aos gigantes. Porque quando as pessoas não amadurecem, elas vivem lamuriando, remoendo mágoas, porque fulano não me ajudou, não fez isso, não fez aquilo. Não. Cada pessoa, cada opositor foi uma pedra no crescimento, né, de tudo isso que tem acontecido. Mas houve sim muita oposição. Primeira oposição, Miriam, a visão. A visão, ela já nasceu, ela já nasce com a gente. A gente só não sabe. Muitas pessoas dizem assim, qual é o teu chamado? Eu ainda não sei, eu não descobri. Mas ele já nasceu comigo. Deus já me criou com um propósito. Eu preciso, na restauração e na identidade, quando eu entendo ela, eu entendo o meu propósito. Eu entendo quando eu chego no lugar e eu me identifico como filha desse Deus, eu entendo o meu propósito. Eu sei qual é o meu chamado. Então a gente sabe que a visão já está em nós. Então, quando a visão está em nós, é automático, é natural você falar de uma forma, você se portar de uma forma, mesmo que num lugar de infantilidade, num lugar de imaturidade, porque ainda não foi lapidada essa visão, porque ela ainda não está dentro do caminho correto, enfim, mas ela está ali e ela já está dando sinais. Como ela está dando sinais, e eu falei no primeiro podcast da forma, que as pessoas criam formas para a gente, né? Então, eu preciso me adaptar na forma de alguém. Porém, quando a visão de Deus, quando Deus já nos cria com um propósito e uma visão do céu sobre nós, uma visão dele sobre nós,
é algo específico. Então, a gente acaba não se encaixando nas formas. E quando a gente não se encaixa nas formas, a oposição vem. Porque está errado, porque não é assim, porque nunca foi assim, porque nunca ninguém fez assim, porque... e nem na Bíblia está. E glória a Deus que eu descobri que está na Bíblia. Mas essa visão específica, ela veio então dando esses sinais na minha vida e também na vida do meu esposo, mas dando esses sinais, então não me encaixava numa forma aqui, não me encaixava numa forma lá, não me encaixava aqui. Então eu falo que o espinho no ninho foi me trazendo desconforto, né? Eu não me encaixava aqui, eu não me encaixava lá, eu era rejeitada aqui, era excluída ali. E aí eu tinha que decidir se eu ia de novo para um lugar de lamúria, mágoa, ressentimento, de novo para esse lugar, ou eu ia buscar crescer e buscar respostas em Deus, que obviamente eu já sabia que Ele tinha, só eu ainda não as tinha. Então vamos buscar respostas em Deus, e às vezes Ele responde logo, às vezes demora, às vezes não responde, mas amém, eu vou buscar. E aí eu buscando então respostas em Deus, então eu fui entendendo que haviam lugares que eu precisava caminhar e que Deus não me dizia aonde era o destino, mas eu precisava ir. E também vem uma decisão de você quer? Você está disponível para passar por esse processo, para passar por um determinado preço? Eu não gosto de colocar essa palavra preço, porque parece que a gente precisa pagar por algo, e a gente não precisa pagar. Quando eu digo preço, são as nossas renúncias carnais, são as nossas renúncias daquilo que precisa ser lançado fora para que a glória de Deus venha se manifestar, para que o espaço venha ser liberado, para que Deus possa agir na nossa vida, para que a vontade dele venha fluir na nossa vida mais do que a nossa vontade carnal, da alma ou humana. Então eu preciso tomar essa decisão. Eu faço a minha vontade, eu faço a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, mais oposição se levantaria. Então nós fomos caminhando e entendendo e vendo e crendo que Deus estava nos direcionando. Então depois na ONG, quando começa a ONG das mulheres, houve outra oposição ministerial, porque a ONG não cabia dentro da visão ministerial onde nós estávamos. Mas Deus havia me dado a ONG para tratar, trabalhar, restaurar mulheres através desta linha de trabalho da ONG, que é uma instituição não governamental. E aí, então, precisávamos mais uma vez tomar uma decisão. Nós já estávamos fluindo na ONG, né? Já havíamos sido convidadas, fomos para Angra dos Reis fazer um trabalho lá. Sabíamos que Deus estava confirmando esse caminho da ONG. E aí, então, logo junto com a ONG, depois de um tempo, também Deus dá o direcionamento das mulheres imparáveis. Então, é mais dentro do ministério, né, o poder de Deus sobre a mulher, de quebrar fortalezas, de libertar, soltar algemas e correntes na dimensão espiritual. E aí teríamos que tomar uma decisão. Caminhamos dentro da visão que Deus nos deu, do propósito, do chamado dele, ou vamos continuar caminhando na visão das formas do que os outros estavam nos colocando. E aí então essas oposições surgiram e nós tivemos que tomar decisões, e foram oposições, e ainda hoje, Miriam, ainda hoje, existe muita oposição por quem não caminha com a gente, por quem não entende o nosso trabalho interno, por quem não vê os frutos, e até vê
Então, se há frutos, Miriam, se entende que a árvore é frutífera. E se a árvore é frutífera, a gente sabe que o Espírito Santo é que dá o crescimento. E há oposição, mas eu me alegro em cada uma delas. Porque se não houver oposição, não há crescimento. A forja é que nos leva ao crescimento. Hoje eu glorifico, hoje eu entendo quando o apóstolo Paulo diz: se alegrem na tribulação. E quando eu digo, eu me alegro, então, né? Não, é desconfortável, a gente chora, a gente mais cresce e vamos lá, entendemos, confirmamos e realmente assim a gente caminha dentro dessa visão que é o chamado de Deus para nós. Bispa Janete, fala para nós um pouco o que é ser uma mulher imparável. O que é ser uma mulher imparável? É um termo bem forte, como já falamos, né, Miriam? Mas, principalmente, a questão é que nós somos mulheres que suportamos muita coisa. Quando a gente fala em ser imparável, a gente já vem nesse processo sem se dar conta, porque, como já foi falado aqui hoje, nós somos fortes, muitas vezes, para suportar processos que, se fosse nos dito antes, você vai passar por isso, você vai passar por aquilo, você diria, não, imagina, não sou capaz de suportar. Quando uma outra mulher conta o processo dela, eu poderia dizer, eu não suportaria tudo isso que você passou. Mas, principalmente, ser uma mulher imparável é quando você se dá conta que você precisa de uma transformação de história da sua vida. Você precisa, então, perceber que se até aqui eu suportei, eu venci, eu fui resiliente, eu consegui chegar até aqui em meio a sofrimentos, em meio a processos, então o que mais eu não vou conseguir? Se eu me dispuser ao processo da forja, de ser forjada, a palavra de Deus, ela nos dá tanto alinhamento na questão da forja. Jesus deu alguns exemplos de como acrisolar o ouro, o processo de acrisolamento do ouro. Ele fala, a palavra de Deus nos fala sobre forjar uma ferramenta para ela estar pronta para que nós possamos manuseá-la. Assim é na nossa vida. E ser essa mulher imparável é quando nós entendemos que nós precisamos estar prontas para ser manuseada pelo nosso Pai, para sermos um instrumento preparado para ser usado em qualquer esfera, em qualquer área da nossa vida. E quando nós entendemos isso, eu me coloco de uma forma, vamos lá. Eu já suportei, eu já vim de muitas guerras, de muitas lutas, batalhas e estou aqui, eu estou em pé, eu sobrevivi. Então, por conta de tantos processos e forjas, eu consigo entender e aceitar que o meu Deus, ele não dá o fardo maior do que eu posso carregar. E eu sei que eu posso carregar mais do que aquilo que eu imagino. E esse termo, essa palavra imparável, ele não é automático. Eu me torno uma mulher imparável de hoje para amanhã. É passo a passo, é um treinamento, é uma academia espiritual, é a academia da alma, que vai nos fortalecendo nessa caminhada. Então, quando as situações, as circunstâncias se apresentam para uma mulher, para você, Miriam, para mim, não é diferente. Às vezes a gente imagina
você fulana de tal, né? A gente olha nas plataformas, a gente imagina que as outras mulheres são mais fortes do que nós. Elas conseguem, elas suportam por determinadas circunstâncias. Eu não. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E é bem ao contrário. As mulheres que são imparáveis, elas vieram de forjas onde houve escassez, onde houve limitação, onde não houve, na verdade, nada. Vem de desertos, vem de batalhas terríveis, de muitas circunstâncias improváveis, né? A gente falava muito há um tempo atrás de mulheres improváveis. Eu sou uma improvável. Nós mesmas, né, Miriam, falamos muito. E dentro do projeto das Mulheres Imparáveis tem um termo, na verdade, uma frase que é falado de improvável para imparável. É exatamente isso. É em meio ao deserto, em meio à escassez, as piores circunstâncias possíveis, imagináveis e inimagináveis, é que torna uma mulher ser imparável. Porque se ela sobreviveu, se ela venceu os processos mais terríveis da vida dela, os processos emocionais, as fraquezas, e ela está em pé, e ela sobreviveu, e ela está respirando, esta mulher é uma imparável. Agora ela só precisa entender que se ela chegou até aqui, em meio a tudo isso, agora ela recebeu força. Ou às vezes as mulheres podem dizer, não, mas eu estou cansada, eu não suporto mais nada. Não, é exatamente nesse lugar onde que ela precisa de um refrigério e pegar na mão de alguém. E ela vai descobrir que ela vai muito mais longe, porque ela já foi forjada, ela já passou por tanta coisa e ela já fortaleceu a musculatura espiritual, a musculatura emocional. Então agora é o momento que ela vai conseguir ir mais longe ainda, porque ela já está mais forte. Então imagina, a gente usa muito aquela questão de dizer, para quem passou por tantas tempestades, o que é o chuvisco? Realmente, parece que a luta que está por vir, ela é mais terrível ou mais forte do que as que já passou, mas ela acaba se tornando uma tempestade pequena diante de tantas que já se passaram na nossa vida e nós sobrevivemos. Então, se sobrevivemos até aqui, é porque já somos imparáveis. E agora é seguir em frente, porque diante de tantas situações as quais nós passamos e chegamos até aqui, é onde nós vamos pegar nas mãos de mais mulheres e fazer com que elas se levantem daqueles lugares de sofrimento, de tristeza, de cansaço, e dizer para ela, você também pode. Eu venci, você também vai vencer. Eu consegui, você também vai conseguir. Isso é ser imparável. Eu escutando a Bispa falar agora, e eu me lembro quando eu iniciei, né, o meu processo no ministério, e eu sou um fruto, né, das imparáveis. Eu lembro que quando eu passei alguns processos dolorosos, né, da minha vida, eu tenho um testemunho já forte, né, em várias questões familiares, né, dentro de casa, né, a restauração, a edificação. Então hoje eu consigo ajudar outras mulheres dentro daquilo em que Deus fez com que eu fosse forjada, que Ele quisesse que eu tivesse esse testemunho, né, através disso. Então é possível passar os processos, mesmo que venha às vezes aquela vontade, eu não aguento mais, mas Deus sempre te dá aquela energia, algo a mais, e tu consegue passar aquilo, e quando tu vê, tu já está em outro processo, e aquilo que tu achou que era gigante já não é mais. Por quê? Porque Jesus, Ele caminha contigo, né? Todos os dias, a todos os momentos. Então, eu tive uma estrutura muito de ensinamentos e dentro da palavra das imparáveis, né? Que foi esse grupo onde que eu me fortaleci muito, que eu aprendi muito.
Então a gente usava muito mesmo essa palavra de improvável para imparável. E hoje eu consigo dizer, eu sou uma imparável porque eu não parei, eu não desisti. Então, em nada vai me parar. Porque Deus está comigo em todos os momentos. E quando a gente decide colocar Deus na nossa vida, tudo muda. Né? Tudo fica tranquilo. É sobre Ele. É tudo sobre Ele, nada sobre nós, né? E nesse dia das mulheres, o Dia das Mulheres, eu gostaria que a bispa deixasse uma mensagem para as mulheres em casa, que é possível viver essa restauração em Cristo, essa mudança de vida, e que é possível restaurar um lar que esteja... Às vezes a pessoa já perdeu a esperança, né, as mulheres, mas é possível viver isso em Cristo. E eu queria que a bispa deixasse uma mensagem hoje para as mulheres que estão nos assistindo, né, no Instagram, no Facebook, no YouTube, né, nos seguindo, compartilhando. Eu acredito que vai ser alcançado muitas mulheres hoje. E eu quero que a bispa então deixe uma mensagem para nós, que venha restaurar e edificar de alguma forma. Amém. E é assim como a Miriam falou, você pode alcançar uma outra mulher com essas palavras, porque às vezes as pessoas pensam que é só um podcast, são só mais palavras, mas há poder nas palavras. Nós somos restaurados pela palavra viva, né, Miriam? Sim. A palavra viva, ela nos alcançou, entrou no nosso espírito, na nossa alma e cumpriu o percurso dela, o verbo, né? O verbo moveu o nosso espírito, moveu nossa alma, nos fortaleceu. E a mensagem que eu tenho para deixar, né, Miriam, para as mulheres, é que assim como eu estou aqui, a Miriam e muitas outras mulheres, homens que vão passar por esse podcast, que vão contar testemunhos já da família edificada, eu quero dizer que tudo começa na restauração particular de cada um, na restauração da vida da mulher, porque a mulher, ela tem a base em Deus e ela edifica a casa, para que o homem seja o protetor, o provedor, mas é ela que edifica as bases. Mas para que ela possa edificar essas bases, ela precisa estar restaurada, né, Miriam? Como que uma mulher vai edificar uma casa se ela está em cacos, em pedaços, o vaso todo quebrado? Não tem como. Então, nós precisamos ser restauradas em todas as áreas da nossa vida. Na identidade, na filiação, o nosso emocional, espiritual, até o nosso físico. Tudo precisa passar pela restauração. E mediante isso, eu quero dizer para você, mulher, que ainda essa semana eu ouvi uma frase, ou eu li uma frase, que diz que Jesus tem o maior interesse em restaurar todas as vidas, todas. E muitas vezes algumas pessoas pensam que não precisam de restauração, sabe, Miriam? E eu vou te dizer, toda criatura na face da terra precisa de restauração. Porque nós nascemos em ambientes, em famílias, onde que de alguma forma, por melhor que tenha sido a minha família, ela saiu um pouquinho fora do projeto original de papai para a nossa vida. Todos nós precisamos daquela mão restauradora do oleiro sobre o nosso propósito, o propósito de Deus sobre cada um de nós, cada uma de nós. E de alguma forma Deus ele quer trazer esse projeto original de volta para nós como filhas dele. Então nós precisamos permitir que a mão do oleiro toque nesse vaso, restaure, tire aquela crosta daquele vaso que às vezes está envelhecido, ou aquela crosta que não permite ninguém tocar em nós porque fomos muito machucadas.
várias formas. Às vezes estamos tão quebradas que nada do que é do Pai parece que mais fica dentro desse vaso. Ele está rachado, assim como vem, vai. Eu não sinto mais, eu não tenho desejo pela casa, minha casa, que é o paraíso, que é o desejo, a vontade de estar em família. Eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais desejo, eu não sinto. Então, eu quero dizer para você, mulher, que o oleiro, ele quer te tocar, quer tocar esse vaso, que não importa como ele está, não importa se tem crosta, ele vem com a escova dele, vai tirando e vai encontrando aí a origem dele em nós, não importa se está quebrado, não importa se está só o pó, porque eu, Miriam, era só pó. Quando Jesus me encontrou, eu não era nem caquinho mais. Era pó, e o oleiro me pegou e me tocou, colocou água e fez aquele barro e juntou e hoje está se transformando, creio eu, que em um vaso de honra, um vaso que onde quando Deus quer colocar algo dentro, Ele coloca e junto com a unção da multiplicação é multiplicado e é transbordado, onde que outros vasos vão recebendo esse transbordamento e vão se enchendo e vão sendo restaurados. Então, quero dizer para você, mulher, que o oleiro quer te tocar, ele quer te refazer. Eu gosto muito daquele louvor que diz, me refaz, a Miriam, que é a cantora, eu não. Me refaz, que você permita ser refeita, restaurada, para que o Pai possa ser refletido nesse vaso de ouro, nesse vaso de prata ou de barro que seja. Que você receba essa restauração através do projeto original de Jesus Cristo. Mas também você pode procurar as Mulheres Imparáveis no Instagram, através do Ministério Marve, @Mar Restaurando Vidas. Por esse podcast que você está vendo agora, você pode nos chamar, deixar uma mensagem para que você venha conhecer esse projeto, para ser restaurada. E através desse processo de restauração, então, você possa edificar a tua casa, que a tua casa possa ser o lugar que Deus criou, um pedacinho do céu. A tua casa vai ser um pedacinho do céu, né, Miriam? Amém, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Temos muitos testemunhos aqui de restauração de vida e de edificação da casa. Essa é a mensagem de restauração que eu deixo para a tua vida hoje. Mulher, uma grande alegria nesse dia que você possa se sentir amada e orgulhosa de ser uma filha amada, uma mulher criada, um projeto maravilhoso do teu Deus, do teu Pai. Você é essa mulher amada do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa estar abençoando a cada um que está em casa nos assistindo nesse Dia da Mulher, a todas as mulheres. E agradeço, Bispa Janete, por mais essa oportunidade de estar contigo. Eu que agradeço. E aprendendo um pouco mais do que Deus tem feito na tua vida. Que Deus te abençoe, a Shalom de Deus sobre a tua casa.